Pessoal, boa noite a todos e bem-vindos à nossa aula de hoje, aula de Parashat Shavua, Lilmod Torá em português do Bet HaMidrash Torá Mitzion. Estamos hoje, quinta-feira, Parashat Vaetchanan, a segunda parashá do nosso quinto e último livro da Torá, Sefer Devarim, e hoje, depois que passamos a semana de Tisha B'Av, na semana passada, e falamos sobre o assunto, estamos agora começando, então, numa época de consolo para Am Israel, consolo pensando sobre a Geulah, sobre a redenção e sobre em breve teremos Beit HaMikdash construído em Jerusalém, bimehera biyameinu, amém. E nós sabemos que tudo isso podemos ter muito em breve através de muitos méritos, de muita Torá, de muitas mitzvot, de muita tzedakah, e o principal e a principal coisa que temos que ter para ganhar e para ter tudo que a gente quer da nossa Geulah é a nossa tefilá, os nossos pedidos para Hashem mandar para nós, muito em breve, a nossa Geulah, Bezrat Hashem. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Hoje, a nossa aula vai ser dedicada para a gente conversar um pouco sobre esse assunto de tefilá, da nossa tefilá. Vamos dar algumas dicas sobre esse assunto, como é que nós podemos melhorar a nossa tefilá, como que nós podemos trabalhar a nossa tefilá para ela seja com mais kavaná, algumas talvez alguns segredos que a gente vai falar aqui sobre a tefilá e tudo ligado a esse assunto, porque logo a nossa paraxá, o nome da nossa paraxá começa com uma palavra que nos lembra desse assunto e vamos começar. A Parashá, Parashat Vaetchanan, que a tradução da palavra Vaetchanan suplicar, pedir, na verdade, implorar para Hashem. A tradução aqui na Torá, Vaetchanan el Adonai ba'et ההיא לאמור. Diz Moshe aqui, nesse livro, que é o livro do Parashat Sefer Dvarim, é um resumo da Torá toda, e Moshe Rabbeinu conta para nós o que ele passou ao longo dos 40 anos no deserto, e o que ele viu. E Moshe Rabbeinu relata aqui uma situação que ele passou quando, na prática, Hashem falou para ele que não vai poder entrar em Eretz Israel depois que Moshe Rabbeinu fez aquele erro que nós já falamos sobre no passado, que é erro tão sensível, tão pequeno, que são várias e várias opiniões para entender qual foi exatamente o pecado, qual foi o erro tão grave que Moshe Rabbeinu cometeu, que por ele Moshe Rabbeinu não entrou em Eretz Israel. Qual foi o erro? E o principal que a gente sabe foi que Moshe Rabbeinu, em vez de falar com a pedra, Moshe Rabbeinu bateu na pedra para trazer água para Am Israel. Então, a gente falou na época que realmente isso também, claro que talvez milagre de trazer água para Am Israel através de falar para a pedra, ou falar de bater na pedra, um milagre quase o mesmo. Mas é um das opiniões que o pecado foi, em vez de falar, Moshe Rabbeinu bateu. Talvez a explicação mais famosa que tem. Bom, então Moshe Rabbeinu entrou. Mas na verdade tem que saber que Moshe Rabbeinu não é só que não entrou. Moshe Rabbeinu, ele foi decretado que não vai entrar, e Moshe Rabbeinu tentou e fez tudo para entrar. Tudo em que sentido? Moshe Rabbeinu rezou e implorou para Hashem dezenas e dezenas e dezenas e várias vezes. Na verdade, não só dezenas, como eu falei aqui, dezenas de vezes. Moshe Rabbeinu falou, implorou, pessoal, centenas de vezes Moshe Rabbeinu pediu a Hashem. Isso que Moshe Rabbeinu pediu para Hashem são centenas. Quantas vezes Moshe Rabbeinu pediu para Hashem? Moshe Rabbeinu pediu para Hashem, pessoal, 515 515 vezes que Moshe Rabbeinu rezou para Hashem e pediu para Hashem
para Hashem abrir mão para ele e Hashem aceitar e desculpar e deixar ele entrar em Israel. Isso que Moshe Rabbeinu fez. Quantas vezes? 515 vezes. Uma das dicas mais famosas que tem, talvez na Torá toda, que a gente chama Gimatria. Gimatria é numerologia. É coisa incrível para ver, para a gente ver como que a nossa Torá é sagrada, como que a nossa Torá é pura verdade, na ponta do lápis. A gente sabe, a gente pode até provar isso, que Moshe Rabbeinu rezou 515 rezas para Hashem, pedindo a Hashem entrar em Eretz Israel e mudar o decreto. Mudar o decreto. Isso que Moshe Rabbeinu rezou. 515, 515. Tem que saber que a numerologia da palavra Vaetchanan, Vaetchanan é o nome da nossa paraxá. Vaetchanan, eu pedi. Isso é a tradução. Eu pedi, eu supliquei, eu implorei para Hashem entrar em Eretz Israel, para eu entrar. A palavra Vaetchanan, que é o nome da nossa paraxá, a numerologia da palavra é na ponta do lápis 515. Isso aqui é uma coisa incrível. Sim? Mas você sabe que a nossa Torá sagrada tem dicas e na Torá a gente usa esse princípio de numerologia. Pela Torá da Kabbalah, que hoje eu não vou falar sobre isso, tem várias coisas de numerologias que a gente pode saber sobre a pessoa, sobre o seu nome, tá bom? Sobre o seu destino, etc. Tal, através da numerologia do nome da pessoa, de alguns casos, alguns assuntos, etc. Tal, mas não é o assunto de hoje, tá bom? O assunto de hoje é essa palavra. A palavra Etchanan é exatamente o número 515. Bom, agora, talvez entre parênteses, tá bom? A gente sabe que 515 filhos, já falei, e tem uma prova para isso, a nossa dica, que a própria palavra tem número, e nada por acaso, não é à toa, não tem como você por acaso, que é exatamente, aliás, essa palavra tem na Torá pessoal, nos 5 livros, tá? Nos 5 livros tem uma vez só essa palavra. Essa palavra assim, va et Hanan, e eu pedi, eu implorei, eu supliquei, essa palavra tem uma vez na Torá toda. Aonde? Aqui na Parashá. Por quê? Então, porque não é à toa que essa palavra tem a numerologia da palavra, o número exato de quê? Dos números das reis que Moshe Rabbeinu fez. Então agora entendemos por que tem essa palavra aqui na Parashá. Muito bom. Pessoal, para quem gosta de um pouco de matemática, e um pouco de segredos. A gente vai até provar isso, só para ficar também uma coisa mais clara. Como sabemos que esse número de 515? Tá bom? Como sabemos, como chegamos a esse número? Então tem que saber o seguinte, pessoal. A conta é assim, eu vou falar ela uma vez, e quem pegou, pegou, muito bom, vamos seguir. Vamos começar muito rápido, tá bom? Pessoal, na paraxá passada nós falamos que Moshe Rabbeinu começou esse discurso de Sefer Dvarim, do último livro, foi no terceiro versículo da paraxá passada. Moshe Rabbeinu fala, aconteceu que no 40º ano, no 11º mês, no primeiro do mês, Moshe falou a Israel sobre tudo que Hashem ordenou ao seu povo. Ou seja, que Moshe Rabbeinu começou a falar o que ele fala aqui quando? No dia 11, tá certo? No dia 11, desculpa, no mês de 11, Moshe Rabbeinu falou, Chodesh 11, que é Chodesh Shvat, Moshe Rabbeinu começou a falar essa parashá para Israel. Rashi, Rashi ele fala que Moshe Rabbeinu começou a rezar para Hashem. Rashi diz isso na parasha passada, que Moshe Rabbeinu começou a rezar para Hashem, para mudar o decreto e entrar sim em Eretz Israel, quando, depois que terminou a guerra contra Sihon e contra Og, Melech HaBashan. Quando foi? A guerra contra Og Melech HaBashan foi no dia 15 de Av, Tu B'Av. Este ano, dia Tu B'Av,
vai cair no domingo, dia Tu B'Av. Vai cair, Bezrat Hashem, Tu B'Av, este ano vai cair, Bezrat Hashem, no Shabbat, desculpa, na próxima Shabbat. Na próxima Shabbat, temos Tu B'Av, 15 de Av, certo? 15 de Av. É a festa judaica que a gente fala, a festa do amor judaico que a gente fala que tem aí, é o dia 15 de Av. Foi o dia que Moshe Rabbeinu começou a rezar. Pessoal, quando Moshe Rabbeinu faleceu? Moshe Rabbeinu faleceu no dia 7 de Adar. É muito famosa essa data. Dia 7 de Adar é o dia do Yortzeit de Moshe Rabbeinu. Aliás, é famoso porque Moshe Rabbeinu, ele faleceu no dia 7 de Adar e Moshe Rabbeinu também nasceu, pessoal. E também é famoso que Moshe Rabbeinu faleceu e também nasceu no dia 7 de Adar. Hashem completou a vida dele, nasceu e faleceu no mesmo dia, 120 anos depois, tá bom? Moshe Rabbeinu. Então, Moshe Rabbeinu, vamos falar, vamos na matemática, pessoal. Moshe Rabbeinu nasceu no dia 7 de Adar e Moshe Rabbeinu faleceu no dia 7 de Adar. Então, ele rezou no dia 15 de Av até dia 7 de Adar. Pessoal, quantos dias tem? Se você fazer a conta, pega o calendário agora, conta os dias que você tem de 15 de Av, tá bom? Av é o mês que estamos agora. Agora estamos no mês de Av, tá bom? Shabbat é 15 de Av. De agora, de Shabbat agora até dia 7 de Adar, tem Rodesh Av, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. São 8 meses. Moshe Rabbeinu faleceu no dia 7 de Adar. Do dia 15 de Av até dia 7 de Adar, temos exatamente 200 dias. Vocês podem contar. De exatamente 200 dias. Pessoal, quantas rezas temos todo dia? Todo dia temos 3 tefilot. Tfilat Shacharit, Mincha e Arvit. Multiplica 3 por 200, você tem 600 rezas que Moshe Rabbeinu tem do dia que ele começou a rezar, que foi no dia 15 de Av, como que diz Rashi, depois que ele terminou e a guerra contra Sihon e Og, começou a tefiló dele, até dia 7 de Av que ele faleceu. Temos 600 tefilot. Pessoal, o ponto é que no Shabat, a regra é que no Shabat não pode rezar e fazer seus pedidos pessoais. No Shabat não pode. Shabat a gente fala sobre assuntos gerais, não fala coisas pessoais, sobre os pedidos meus. Não pode fazer no Shabat. Pessoal, nos meses que falamos aqui, no dia 15 de Av até dia 7 de Adar, temos 28 Shabbatot. 28 Shabbat. 28 Shabbatot, esse tempo. Quantas tefilot tem no Shabbat? 3. Você tira as 3 tefilot. Então, 28 vezes 3 dá 84. Você tirou 84 tefilot, que são 28 Shabbatot, vezes 3 tefilot, que não pode rezar pedidos pessoais. Então, você tem 84 tefilot. Agora, então, tira de 600, tira o quê? Tira 84. Dá o quê? 516. Opa! Rabino, você falou 515? Então, como que tem 516? Pessoal, Moshe Rabbeinu faleceu quando? Quem sabe? A Torá, na última parashá, a Torá fala que é exatamente no meio do dia, no meio-dia, Moshe Rabbeinu subiu na montanha, no Ar Nevo, chama Ar Nevo, e lá Moshe Rabbeinu faleceu, com 120 anos. Então, se foi exatamente no meio-dia, qual foi a tefilá que Moshe Rabbeinu perdeu, deixou de fazer no último dia da vida dele? Tfilat Mincha, a tefilá da tarde, de tarde. Então, quantas tefilot Moshe Rabbeinu rezou? Moshe Rabbeinu rezou 516 menos uma tefilá, que quanto é? 515 tefilot. 515 tefilot que ele rezou. E é exatamente
a numerologia da palavra Vaitchanan. É incrível. É o número de tefilot que Moshe Rabbeinu rezou. E Hashem falou para Moshe Rabbeinu, depois que rezou tantas tefilot, Hashem falou para ele, Moshe Rabbeinu, você não pode mais rezar sobre para pedir isso, pedir de mim de entrar em Eretz Israel. Um dos perushim mais famosos que tem, por que que Hashem travou? Por que que Hashem não deixou mais Moshe Rabbeinu rezar para Hashem, para ter para entrar em Eretz Israel, porque Hashem falou para ele, o argumento de Hashem foi o seguinte: Moshe, Hashem jurou que você, Moshe, não vai entrar em Eretz Israel. Se eu, Hashem, vou ter que abrir mão do meu juramento, que jurei que você não ia entrar em Eretz Israel, ou seja, que Hashem pode voltar para trás do seu juramento, então tem outro juramento que a partir de agora, infelizmente, se eu abrir mão, se eu voltar para trás uma vez, então vou ter que outro juramento também. Qual é o outro juramento? O outro juramento é o juramento que Hashem jurou para nós, para Am Israel, que nunca Hashem vai abandonar Am Israel. Nunca. Hashem jurou para nós que nunca vai nos abandonar, que nunca vai nos trocar com outro povo. Nunca. E Hashem falou para Moshe, Moshe, olha só, se eu vou abrir mão do meu juramento, que eu jurei o quê? Que eu jurei. Se eu vou abrir mão, que eu jurei o quê? Que você não ia entrar na Israel. Então, ou seja, eu vou ter que abrir mão, eu vou poder também voltar para trás do juramento. Você quer disso? Aí Moshe Rabbeinu falou, Hashem, não quero. Se é isso, não quero. Eu não quero que você, Hashem, abra mão do juramento que você jurou para Israel, que nunca vai substituir eles com o outro povo. Não quero. Então, é por isso que, pessoal, é o motivo que no terceiro passuco, na nossa paraxá, no quarto passuco, desculpa, tá? Hashem fala para Hashem, Moshe Rabbeinu, vai Hashem bi. Hashem irou-se comigo por causa de vocês. E ele não me escutou. Hashem me disse, basta de seus pedidos. Não fala mais comigo sobre este assunto. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Ravlach, para, não quero escutar mais. E quando Hashem falou para Moshe Rabbeinu, depois de tantos filot, Hashem falou para ele, não quero mais. Agora, a partir de agora, que Hashem falou para Moshe Rabbeinu não rezar mais, então Moshe Rabbeinu não rezou mais, não pediu mais. E realmente não entrou. Mas ele fez tudo possível. E nos livros está escrito, pessoal, que de Moshe Rabbeinu, nós aprendemos algumas dicas e algumas regras sobre as tefilot, sobre como rezar, sobre como pedir, como nós temos que dar um kavod para a nossa tefilá. Como que nós temos que entender o quê? O poder que temos na nossa mão, na verdade, na nossa boca. Que a nossa tefilá, pessoal, a gente já falou isso aqui no nosso shiur aqui. Qual é o maior problema que nós temos? Que a nossa geração, pessoal, desculpa falar, mas qual é a maior problema que as pessoas têm em relação à tefilá? O maior problema é que a própria pessoa não acredita na sua tefilá. Cada um de nós, cada um de nós não acreditamos na nossa tefilá. E nós não sabemos o poder da nossa tefilá. E eu acho que a minha tefilá, quem sou eu para rezar? Estou com tantos problemas, tantos pecados, tantos erros.
tanto Lashon Hara que eu falei, tantas coisas ruins que Hashem vai escutar minha tefilá? Pô, se fosse um tzadik, se fosse um babassali da vida, se fosse um Hafetz Haim, se fosse um Rav Kanievski, eu entendo, é um tzadik, um cabalista que mora lá em Jerusalém, é um tzadik, a tefilá dele é poderosa. Essa é a minha tefilá. Quem sou eu? Agora, como é que eu sei disso? Falei para vocês, meus amigos. Eu sei disso porque você vê que a pessoa chega na sinagoga atrasada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa fala, quem sou eu? De qualquer forma, a minha fila é fraca, não serve muito. Vou chegar mais de 10 minutos, menos de 10 minutos. Você vê que a pessoa, na hora de desfilar, você vê que na hora de desfilar, a pessoa, ela conversa com outras pessoas. O que? Agora? Você vê que na hora de abertura do Aron HaKodesh, abertura da Arca Sagrada, que Rabbi Shimon Bar Yochai, no Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, o maior de todos, falou claramente que ele escreveu a tefilá, que a gente fala na hora da abertura da Arca Sagrada. A tefilá é tefilá de Brich Shmei. Brich Shmei. É o nome da tefilá, Brich Shmei. É tefilá em aramaico. Aramaico. De novo, pode ler aramaico, pode ler a tradução, como quiser. Mas se ele escreveu aramaico, ele falou que esse momento é o momento quando abre a arca sagrada para tirar o livro, o Sefer Torah, para tirar a Torá, para ler a Torá na sinagoga. Ele falou que este momento que aqui no mundo, a sinagoga, as pessoas abrem a arca sagrada, é o momento quando Hashem, na mesma hora, Hashem abre os portões da fartura para o mundo. Da fartura para o mundo. Então você sabe que falaram para você. Quem falou? Não eu falei. Não falou uma pessoa aqui qualquer. Falou para você o maior cabalista de todos os tempos. Quem é? Rabbi Shimon Bar Yochai. Tem maior? Não tem maior. Você abre lá no Rabbi Shimon Bar Yochai, abre o Zohar. Tá? Abre o Zohar, você vai ver lá que Rabbi Shimon escreveu. Estudamos com nossos alunos e veio Moshe Rabbeinu e explicou para a gente tal, tal, tal. Veio Eliyahu Hanavi, explicou para nós. O que é isso? Que é isso? Você consegue entender o que é isso? Veio Eliyahu Navi, explicou para mim isso. Veio Moshe Rabbeinu, estudou com os alunos, explicou. Mas que é isso? Ele fala para você que na hora disso, na hora de abrir o aula, e o que é que acontece? Os portões estão abertos. Ele falou, e as pessoas conversando lá atrás, uma piada, contando para ele de ontem, ele passeou, vai vender, vai comprar, conta isso. Sabe por que que isso acontece? É muito simples. Acontece com todo mundo, pessoal. Sabe por quê? Acontece porque nós não temos noção do poder da nossa tefilá. E se você soubesse o poder da sua tefilá, não só que você não ia falar na hora da ruptura, se você ia encontrar uma pessoa falando, você ia correr para ele, amigo, agora você está falando agora. Tem aqui todos os portões, tudo aberto agora. Em vez de você correr atrás de pessoas pedindo ajuda, pedindo aqui, pedindo lá, agora é o tempo. Fica lá atrás, conversando, olhando, sorrindo. É por quê? Porque a gente não dá muito valor. Não dá muito valor. Aí vou ler mais um Teilim. Se você soubesse o que significa um Teilim de uma pessoa. Chegou um ponto que Moshe Rabbeinu rezou para Hashem. Hashem falou para ele, jurei. Hashem quase cancelou o juramento. Isso não existe que Hashem jura sobre um caso que a pessoa vai ter ou não vai ter. Não tem isso. E mesmo assim, que Hashem jurou, com tefilá, pode cancelar. Pode cancelar. Por que sempre a gente fala, pessoal, que pelo judaísmo é proibido perguntar e se consultar assuntos
Assunto de quê? Dos signos e da sorte da pessoa, esse signo, outro signo, desnecessário. A Israel está acima do Mazal, do signo. Sabe por quê? Por que que não tem? Existe no mundo esse assunto dos signos, dos Mazalot, do sorte, etc. Tal, tal. Mas a Israel não tem, sabe por que não? Porque nós temos um poder que através desse poder você consegue cancelar através da sua tefilá. Não, que tefilá? Pega um teilim, pega um teilim aqui, você resolve, você muda. Eu sou cheio de pecado, você... Não importa, não importa, você consegue mudar. É um segredo que Hashem trouxe para o mundo, que é através do tefilá. Agora, por quê? Ah, o porquê? A gente vai falar aqui daqui a pouco o porquê. Por que funciona assim? Isso que Hashem falou para Moshe Rabbeinu. Para, porque se você vai continuar mais uma tefilá, eu vou ter que escutar. Porque eu, Hashem, coloquei aqui no mundo uma regra o quê? Que chega uma hora que eu escuto. Agora, o problema é que se escutar, nesse caso específico, eu vou ter que cancelar outro juramento de não tocar o meu povo, de não abandonar o meu povo. Você aceita, Moshe? Ah, não, 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 não. Então tá bom, não, não quero. Não quero entrar em Israel, mas também não quero colocar o meu povo em risco. Aí acabou. Moshe não resolve mais. Só para entender o princípio. Entendeu? Mas aprendemos aqui o poder e a força da tefila de Moshe Rabbeinu. E o poder da força da tefila em geral. O que é que nós temos quando a gente faz esse segredo de rezar e de pedir a Hashem? Agora, qual é um ponto que talvez a gente pode começar já a falar um pouco sobre o segredo de Moshe Rabbeinu? Como Moshe Rabbeinu começa? O passuco diz o seguinte: eu pedi a Hashem naquele momento dizendo, isso é o primeiro passuco, primeiro versículo. Segundo versículo, Deus Todo-Poderoso, o Senhor começou a demonstrar sua grandeza e sua mão forte ao seu servo. Pois quem é como Deus no céu ou na terra que pode realizar atos e feitos poderosos como o Senhor? Por favor, deixe-me atravessar e ver a terra boa, Eretz Israel, que está do outro lado do Jordão, este monte bom e o Líbano. Isso que Moshe Rabbeinu pediu para Hashem. Logo no segundo passo que temos aqui, Deus Todo-Poderoso, o Senhor começou a demonstrar, você começou a demonstrar, temos aqui o que é o segredo que nós queremos falar sobre ele hoje. Vem Rashi aqui, e Rashi fala o seguinte, o Senhor começou a demonstrar sua grandeza e sua mão forte. Diz Moshe Rabbeinu, o que significa sua grandeza? Que Hashem começou a mostrar a sua grandeza. O que significa a sua grandeza? Fala Rashi, sua grandeza, é o seu atributo de bondade. Da mesma forma, ele disse que traz outro versículo onde fala sobre a bondade, onde fala sobre a bondade de Hashem. Diz Rashi, a sua grandeza é o seu atributo de bondade. O que, o que na verdade Moshe Rabbeinu falou aqui para Hashem, isso que nós queremos falar aqui hoje.
Pessoal, nos livros está escrito que aqui do assunto que Moshe Rabbeinu faz aqui para Moshe, da tefilá que Moshe Rabbeinu reza para Hashem, nós aprendemos alguns segredos, alguns segredos da tefilá. Um dos segredos que aprendemos aqui, tá? É que antes da gente fazer um pedido, e nós já falamos sobre esse assunto algumas vezes aqui, antes de fazer algum pedido para Hashem, nós temos que falar sobre a grandeza de Hashem. E na prática, louvar o nome de Hashem, e só depois de fazer alguns louvores e agradecimentos pelo passado, podemos pedir pelo futuro. E esse segredo já falei aqui algumas vezes no shiur, nas aulas aqui. Que qualquer assunto que você quer pedir, sempre o segredo é começar com algum agradecimento sobre o mesmo assunto. Se você tem pedido de Parnassá, antes de fazer o seu pedido, mesmo dentro da tefilá, no meio da tefilá, antes de fazer o pedido, agradeça alguma coisa a Hashem pela sua Parnassá que você já tem. Que todo mundo tem, já tem Parnassá. Ou saúde, você quer pedir saúde? Bom, todo mundo quer saúde. Está com alguma dificuldade, alguma dúvida, algum exame e tal. Antes de fazer, faz algum agradecimento para a saúde que você já tem, ou que os seus familiares já têm. E não falta coisa para agradecer. Depois que você agradece, depois que você vai louvar o nome de Hashem, pela coisa que você já tem, agora você pode pedir. Isso aprendemos da onde, pessoal? Esse segredo. Da onde aprendemos? Da onde? E centenas de aulas no mundo. Só aqui nas nossas aulas falamos várias vezes sobre esse assunto, que falam sobre esse princípio de sempre, antes de pedir, agradecer. Da onde aprendemos esse princípio na Torá? Tudo tem que ter uma fonte na Torá. Da onde aprendemos? Aqui na Parashá. Aqui na Parashá, Moshe Rabbeinu, ele fala o seguinte, que o Senhor começou a demonstrar sua grandeza, a sua mão forte ao seu servo. Quem é como Hashem no céu e na terra que pode realizar atos feitos poderosos como Hashem? Louvando o nome de Hashem. Depois disso, por favor, deixa-me atravessar e ver até a Eretz Israel, tal, tal, tal. Moshe Rabbeinu, antes de pedir, ele agradece. Antes de pedir, ele lembra do tudo que ele já tem. Porque senão, se você vai pedir só o tempo todo, vai cobrando e pedindo, perde um pouquinho. Perde um pouquinho. Já falei uma vez aqui que a nossa tefilá, a gente vê isso, que depois, na tefilá da Amidah, depois que a gente fala tefilá Modim, no final da Amidah, no último terço da תפילת עמידה, אתם תפילת מודים, מודים כאן שיקוב, נכון? מודים אנחנו לך, שאתה הוא השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, עולם ועד, צורנו, צור חיינו, etc. O nome dele é תפילת מודים, תפילת do agradecimento, certo? Depois de modim, mas é modim, agradecimento. Modim אנחנו לך, nós agradecemos você, Hashem. E lá você agradece, entra nos detalhes. Pode ver em português, como que fila bonita de agradecimento. Está na parte final da Amidah. Da nossa Amidah 3 vezes por dia. Depois de Modim, tem tefilá famosa. Dentro da Amidah ainda. Qual é a próxima barra? Birkat Sim Shalom. A gente fala para Hashem. Sim Shalom, Tová, Uvracha, Chaim, Chen, Vachesed. Pessoal, essa tefilá, a gente faz pedidos de novo. Você acabou de agradecer. Você pode agora pedir todos os pedidos de uma vez só. Sim, Shalom, paz. Tová, bondade. Brachá, bênção. Chaim, vida. Chen, graça. Chesed, misericórdia.
ורחמים, piedades, עלינו sobre nós, וכל ישראל עמך, ברכנו, nos abençoe. Tudo isso, você está pedindo tudo isso. Agora, sim, sabe por que eu posso pedir agora? Acabei de agradecer lá atrás. Modim אנחנו לך. Eu agradeci. Agora, quer dizer, pode pedir de novo, porque a Tfilat Amidah toda você fez pedidos. Toda a Amidah é pedidos. Pedido de Chokhmah, pedido de sabedoria, pedido disso, pedido daquilo. Toda a Amidah é pedidos. Por que que eu pedi agora de novo? Não, mas agora é diferente. Agora, por que que eu posso? Porque agora fiz Tfilat, dediquei uma Tfilat só de agradecimento. Isso aprendemos aqui da Parashat de Moshe Rabbeinu. Isso é o primeiro segredo que eu queria falar com vocês hoje. Essa ideia de agradecer e só depois bom, pessoal, a nossa pergunta agora, isso que falta para concluir a nossa aula, e eu gostaria de contar mais uma história bonita hoje, pessoal, por quê? Por que que Hashem parou Moshe Rabbeinu na tefila número 515? Por que Hashem não parou Moshe Rabbeinu na tefila número 500? Ou na tefila número 489? Por que agora? Por que agora Hashem parou ele? E Hashem falou para ele não rezar mais. Uma das respostas incríveis que tem é, é que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, depois que Moshe parou a tefila, falou para ele parar, falou para ele, é, Deus irou-se comigo por causa de vocês, e ele, Hashem, não me escutou. Hashem me disse, basta de seus pedidos, não fala mais comigo sobre este assunto. Hashem não aceitou mais a tefila de Moshe Rabbeinu. Falou para ele, não fala mais comigo sobre este assunto. Porque agora, como falou, não fala mais comigo sobre este assunto. Porque agora, sabe por quê? Porque parece que agora Moshe Rabbeinu, essa tefilá foi uma coisa diferente. E Hashem falou para ele, oh, se você falou essa tefilá agora, eu vou ter que escutar. Eu vou ter que escutar você. E se escutar você, eu vou ter que voltar para trás do meu juramento. E aí vou dar, aí, não para mais. Peraí, então, eu quero saber qual é a tefilá. Se essa tefilá que fez a diferença, eu quero saber qual é a tefilá. Que aqui tem segredo. Essa tefilá que Moshe Rabbeinu conseguiu quebrar e mudar o decreto. Eu quero saber qual foi a tefilá. Resposta. A resposta é que aqui, essa tefilá que nós lemos aqui agora, Moshe Rabbeinu mudou um pouquinho. O que Moshe Rabbeinu mudou? Que Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Ata achilota, Hashem Todo-Poderoso, Hashem, você, o Senhor, começou a demonstrar sua grandeza. Aqui tem um segredo, pessoal. Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Hashem, você começou a demonstrar, ata achilota, leatril é começar, em hebraico. Hashem, você começou a demonstrar a Israel a sua grandeza e a sua mão forte. Como assim começou? Você começou a demonstrar. Começou, pessoal, quer dizer que Hashem, você trouxe a sua bondade e a sua misericórdia e as suas piedades sobre a Israel. Você começou sem nada, de graça, sem nós mereceremos, sem a pessoa merecer, você começou. Você não esperou a pessoa fazer alguma coisa, ter algum mérito. Isso se chama Matnat Chinam. Isso se chama Mataná, presente de graça.
sem a pessoa merecer. Que normalmente, para você receber, você tem que merecer. Então, se você merece, você recebe. Se não, não. Mas lá em cima tem um tesouro. O nome dele é Otsar. É o tesouro. Qual é o nome do tesouro? É Otsar Matnat Chinam. É o Otsar de Mataná de graça. Presente de graça. E Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Hashem, eu sei que lá em cima você tem um tesouro. Que esse tesouro é de graça, é de Hinam. Então eu peço a Hashem, apesar que eu não mereço. Por que não? Porque eu errei. Eu bati em vez de falar. Eu sei que eu não mereço. Porque se vou pedir com meus méritos, não tenho. Porque eu fiz o erro. Tudo bem, você decretou, não vou. Mas Hashem, você tem um tesouro lá em cima daquelas pessoas que não são merecedores. E você prometeu que você pode usar e utilizar esse tesouro com a Israel. Então, Hashem, tudo bem. Número 515, eu vou fazer outro pedido. Número 515, Hashem, vou pedir você, não pelos meus méritos. Eu não mereço. Eu quero do tesouro que você decidiu e definiu que vai ser de graça. E Hashem falou: Uau! Ele descobriu o segredo. Descobriu o segredo. Agora eu vou ter que atender ele. Que eu falei que tem nesse tesouro lá em cima. Das pessoas que sabem que não são merecedoras. Que não sabem que não tem nesse mérito de pedir. Uau, Moshe Rabbeinu descobriu o segredo. Vou ter que atender ele. Moshe, não fala mais disso. Não fala mais de quê? Não fala mais depois que você falou esse assunto. Não fala mais. Porque vou ter que atender e aí vou ter que desfazer outro juramento, como que já falamos. Mas para nós, isso serviu para como? Serviu para o quê? Para descobrir que o grande segredo é o quê? Que se a pessoa sabe pedir a Hashem e não pedir pelos seus méritos, não fala para Hashem eu mereço, não fala para Hashem, Hashem eu exijo. Não, não é isso. Que Hashem vai responder. Mas você fez isso, fez aquilo. Não, não, Hashem, mas está de graça. Eu sei que eu não mereço. Mas você falou que você atende. Mas eu quero. Pessoal, a gente fala isso todo dia na Tfilá, esse princípio. Na Tfilá, no pedido que a gente pede sabedoria, como começa a Tfilá? Ata chonen la'adam da'at. Hashem, você dá para a pessoa a sabedoria. Nós dê sabedoria da sua sabedoria. O que é que significa a palavra chonen? Ata chonen. A tradução nos livros é que você dá. A pessoa, Hashem dá para a pessoa a sabedoria. Mas a verdade é que a explicação dessa palavra, a explicação no hebraico um pouco mais profundo da palavra chonen, não é só de dar. Hashem, você dá sabedoria para o ser humano, nos dê, por favor, sabedoria. É muito mais profundo. Você sabe a palavra chonen, ata chonen. Chonen é da palavra hinam, de graça. Hashem, você dá de graça sabedoria para as pessoas. Sabedoria divina. Divina. Hashem, você pode, por favor, me dar de graça? Tá chonen, bechinam, de graça. É o primeiro pedido que tem na Amidá. O primeiro pedido é isso. Começa com chinam, de graça. Porque quando você pede de graça, o primeiro Rashi na Parashá, abre o primeiro Rashi na Parashá. O primeiro Rashi, que fala no segredo. O que nós acrescentamos é de onde tirou isso. Fala Rashi, vai Hanan eu pedi. Fala Rashi, a palavra Hinun, súplica, em todos os lugares onde é mencionada, significa pedir algo gratuitamente.
gratuitamente. Diz Rashi, mesmo que os justos possam basear um pedido no mérito de suas boas ações, eles solicitam somente uma dádiva gratuita de Hashem. Sabe por quê? Porque os tzadikim, eles sabem que esse tipo de argumento, se podemos falar isso, Hashem não tem resposta. O que Hashem vai falar para mim? Você não merece? Hashem, eu sei que eu não mereço, eu sei disso. Hashem, eu quero de graça. Eu sei que eu não mereço. Eu quero de graça. É o segredo, pessoal. Quando a pessoa chega na tefilá e sabe que não merece. Agora, Hashem, eu quero de graça. Temos aqui esse grande segredo que falamos aqui. Eu gostaria de fechar hoje com uma história incrível talvez, pode ser que eu já contei ela aqui alguns anos atrás. Eu contei essa história aqui na nossa aula, mas talvez é bom de repetir, porque a lição dessa história é muito forte. Essa história eu contei sobre, na verdade, de novo, sobre Rabi Shimon Bar Yochai. Sobre Rabi Shimon Bar Yochai, pessoal. E essa história é a história que está tão bonita que vale cada um de nós, vale gravar ela para sempre. Uma história que conta, história verídica que é sobre uma família que mora em Eretz Israel, família que tem 9 filhos, que chegou essa época do ano agora, que agora são as férias eh, escolares está em Israel, e todo mundo viaja para passeios e tal. Aí essa família levou o carro deles para ir de novo, para Rabi Shimon Bar Yochai, o túmulo dele lá em Miron, lá no norte, pegaram o carro deles, e o carro deles é família, sabe, não tem muitas condições eh, financeiras e tal, e eles pegaram no carro e foram para Miron, e o carro deles carro pequeno, sabe, carro pequeno que tem lá atrás tem um banco com, sabe, com 4 lugares, não sei quanto pode entrar lá, pai e mãe na frente, e quatro, o problema é que tem 9 filhos, um ficou em casa, mas ainda tem 16, 8, como dá para caber 8 lugares de quatro? Sentaram lá, um sentou em cima do outro, sabe? Sentaram lá, e o caminho todo, bagunça, sabe? Quase 3 horas até chegar número um, história famosa, quem contou essa história foi o pai. O próprio pai contou com lágrimas. Lembra? Com lágrimas na sinagoga ele contou essa história. E pegou o carro pequeno, não tem muito posse, não tem muito dinheiro. Bom, chegaram lá, o carro também meio ruim, né? Sabe, ar-condicionado ruim, tá calor, tudo apertado lá atrás, gritando. Bom, agora o pai no caminho contou para ele, estavam indo para Rabi Shimon Bar Yochai, pessoal, Rabi Shimon Bar Yochai é grande, grande lá, pode fazer tefilot, pode fazer os seus pedidos, porque lá o cara sempre a pessoa faz com Kavaná, Hashem escuta as filhos dele. Bom, lá atrás, o pai falando, contando, mas lá atrás bagunça. As crianças brigam e tem os 4 filhos com um pouco de idade, 15 anos, 14 anos, 13 anos, e tem o pequenininho que está com 4 anos, talvez com 5 anos, ele é o pequeno menor, ele senta lá atrás, não tem lugar para ele, ele senta em cima do outro, em cima do outro, etc. Tal, e está difícil. Está difícil para ele, mas ele senta lá para poder também chegar. E, pessoal, metade do caminho ele está chorando. Por que chorando? Porque não tem lugar para sentar. Ele senta para aqui, joga ele para cá, está chorando. Coitado. Mas ele está escutando o quê? O que é que o pai fala? Chorando, gritando. De vez em quando até o pai fala, para de chorar, para de gritar o tempo todo. Bom, pessoal, chegaram no Meron, depois de 3 horas chegaram lá. Ufa, Baruch Hashem saiu do carro e todo mundo foi lá, descansaram um pouquinho, foi um banheiro aqui, pá, comeram alguma coisa. E agora foram para dentro do túmulo do Rosh Hashanah para começar a rezar. Bom, ficaram lá meia hora, 40 minutos, rezaram, leram o Teilim, tal, tal, tal. Aí chegaram no carro, de novo a criança começa a chorar. Antes de entrar, ela começa a chorar porque sabe o caminho que ele é para voltar para casa agora, chorando, já vai de novo nesse lugar. Mas o pai, antes de entrar, falou: Não, como foi a tefilá, como foi a reza? Foi muito bom. Perguntou cada um: Você rezou o quê? Rezei isso, rezei aquilo, pedi isso, pedi aquilo.
pai conversou com as crianças. Aí o pai fala o filho pequeno, não, pequenininho, você rezou o quê no túmulo? É, mas o filho falou para o pai, sabe o que que eu rezei? Eu rezei de nós termos um carro maior, que eu não aguento mais nesse carro, é pequeno, não tem lugar, aí eu começo a chorar. Por quê? Não, o caminho todo, não tem onde sentar, eu rezei para ter carro. O pai falou para ele, "Meu pequenininho, você gastou tempo lá para rezar, carro maior, em vez de rezar sobre a sua saúde, a nossa parnassá, a nossa família, Am Israel, você vai rezar sobre... Não, mas não tem onde sentar, está tudo apertado, não tem ar-condicionado, tudo quebrado. Bom, pai falou, tá ok, vamos entrar. Entrou no carro, vamos. Agora, de lá de Meron, a família desceu de Meron, começou a descer, e no meio do caminho, quem mora lá no meio do caminho, lá também noite, 40 minutos de viagem, de lá do Meron, quem mora lá é os avós, os pais do pai, que levou a família toda. Os pais dele, senhores de idade. Vão lá. E eles combinaram de passar Shabbat na casa deles. Depois do passeio no Rabi Shimon Bar Yochai, passa Shabbat lá e depois vai voltar para casa e acabou as férias. Bom, chegaram lá, passaram Shabbat na casa deles, Baruch Hashem, muita comida, cantaram, conversaram, Baruch Hashem, muito bem. Eh, na sexta, antes de começar Shabbat, o pai guardou as coisas dele. Pegou a chave do carro dele, o celular dele, deu tudo para o pai dele, para o avô, guardar no armário, na casa dele. Onde, meu pai, onde eu posso guardar a chave do carro, o celular, minha identidade? Guarda aqui no armário. Depois o Shabbat, eu dou para você. Acabou o Shabbat, acabou de lá, fizeram a mala, começaram a sair para o carro. De repente o avô chamou o pai, o filho dele, o pai dos nove crianças. Falou para você, eu tenho que dar para você a chave do carro e a identidade. Vamos, Norma. Norma, tocou para ele chave. Bom, mas o filho, o pai dos novos filhos, olhou para o pai dele e para o avô. Falou, meu pai, você me deu agora outra chave? Não, não é uma chave meu. Não é chave meu. A família toda está lá olhando, as crianças, a esposa. Não é chave meu, é chave outro, que não sei o quê. O avô olhou para ele e falou para ele, meu filho, na sexta-feira de manhã, antes que vocês chegarem para cá, eu conversei com a sua mãe, com a minha esposa, e falamos sobre vocês. E nós falamos que vocês, Baruch Hashem, têm 9 filhos. Então, nós tomamos a decisão que nosso carro, aqui, que eu tenho um carro grande, um carro com 8 lugares, aquele carro que tem 2 bancos, esse carro não vai ser mais meu. Eu não possui dele. É carro novo, 2024. Eu não possui mais dele. Meu filho, esse carro é seu. Eu vou ficar com seu carro. Esse carro grande é seu. O que? É sério? Sim. Pessoal, sabe quem pulou nessa hora? A criança pequena. Falou para o pai: Pai, você falou! Você falou lá de rezar com todo o coração. E eu escutei para você. Eu que rezei para ter um carro novo. Hashem escutou a minha fila. E eu não sou novo carro. Pessoal, é uma história verídica que quem contou ela no mundo todo, sabe quem? Nada mais foi o pai da criança. Ele falou: Eu não acreditei, mas criança pequena é tão pura que ele escutou as palavras minhas, que a nossa tefilá tem um poder muito grande. E ele escolheu um assunto que incomodou ele muito. Falou: Hashem, é difícil para você encontrar um carro novo para nós? Um carro maior? Tudo é seu, Hashem, me dá um carro maior. Qual é a diferença? A diferença é que a criança é tão pura que não começa a pensar quem sou eu, quem é a minha filha. Não. Falou, escutou, fez. A gente vai chegar até esse nível, Bezrat Hashem, vamos ter o mérito
de Hashem escutar as nossas filhot e nos sustentar e nos dar do seu tesouro gratuito, que de lá ele distribui para todos que pedem do fundo do coração de uma forma gratuita, mesmo a pessoa não ser grande merecedor, mas se ele pediu com o coração quebrado, com o coração cheio, íntegro de amor a Hashem, Hashem aceita a sua tefilá. Se você respeita, você entende o poder do seu tefilá, você tem o poder de mudar e de ter tudo que você queira. Bezerra Hashem. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Shabbat Shalom e muita berachá para todos nós. Shabbat Shalom, Mevorach.